Aleluias. Deus veio ao nosso encontro nessa noite. Deus está preocupado com as nossas questões. Deus está preocupado com as nossas causas. E Ele recebe o nosso culto nessa noite. Glória a Deus. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitando os irmãos de pé, por favor, abra a sua Bíblia em segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Glória a Deus, aleluias, bom é estar na presença do Senhor. É porque é na presença do Senhor é que nós somos revestidos. É na presença do Senhor que nós somos fortalecidos. É na presença do Senhor que Ele vai nos renovando. Graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Na versão da minha Bíblia diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glória a Deus. Já deu para entender aí o tema da pregação? Aleluias. Nós vamos falar nessa noite. Senta aí, meu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos falar nessa noite um pouco sobre guerra espiritual. Glória a Deus. Você sabia disso? Sabia que está acontecendo agora uma guerra espiritual? E eu venho trazer para você, nessa noite, que nós somos chamados para a batalha. Aleluias. Cada um de nós, cada crente é chamado, ele é alistado pelo próprio Deus. Aleluias. Graças a Deus. Eu louvo ao Senhor que você é um militar. Você é um soldado. Nós somos chamados como soldados. Você sabia que tem muitas pessoas desavisadas e por causa disso está sofrendo? E por causa disso tem sido um alvo fácil para Satanás? Por causa, às vezes, por falta de se posicionar e de ser avisado que ele está inserido nessa batalha, ele está sofrendo. Quantas lutas, quantas perseguições, quantas dificuldades. Mas uma coisa sabemos, meus irmãos, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, amém? Você é mais do que vencedor. Nós fomos colocados nessa batalha, não é para ver se talvez a gente consiga alcançar o nosso objetivo, não. Nós fomos colocados nessa batalha com uma certeza: a vitória é garantida em Cristo Jesus. Aleluias. Então não se aparte dele. Não se aparte. Continua na presença deste Deus maravilhoso que te sustenta. Louvado seja Deus. Interessante que logo de cara, esses versículos ao qual nós lemos, fala, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, já fala de sofrimento. Tem pessoas que acham que vir para a igreja agora é viver um mar de rosas.
É claro que nós temos um momento de estarmos na fortaleza, temos um momento de receber um refrigério da parte do Senhor, temos os momentos que Deus às vezes nos separa ainda para mais um aperfeiçoamento. Claro, nós somos vencedores em Cristo Jesus, mas nós estamos em guerra. A igreja do Senhor está em guerra. Glória a Deus, aleluias. Então, sofrimento existe. A palavra diz, sofre comigo. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O bom soldado de Jesus Cristo vai sofrer as aflições. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com as mesmas causas que Jesus está preocupado. O próprio Deus, Ele tem falado conosco, no nosso espírito, tem testificado no nosso espírito da grande peleja e o quão grande é a batalha. E quais são os seus propósitos? E quais são os seus objetivos? E nós também estamos preocupados com o Senhor, porque nós não estamos aqui para perder batalha, não. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás, ele pode até investir contra a sua vida. Satanás ele pode até se levantar contra a sua casa, contra a sua família, contra a vida dos seus filhos, contra a vida das pessoas que você ama. Mas se você se posicionar, se nós, igreja, nos posicionar como soldados, então, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Porque as portas do inferno não vai prevalecer. Você sabe o que é isso? Satanás correr de você e às vezes ele pensa assim, agora eu estou seguro, agora eu vou fechar a porta aqui, porque vem aí essa pessoa de Deus querendo de alguma forma me atingir, e nós metemos o pé na porta, e as portas do inferno não vai prevalecer. Nós vamos fazer conforme Davi, pegar o bicho ali pela barba mesmo, e sermos vencedor. Glória a Deus. Porque Deus nos tem revestido desta autoridade. Glória a Deus. Mas não tente ficar alheio, não. Não tente falar assim, não, eu vou continuar aqui nessa forma que estou, nessa zona de conforto. É guerra. Num campo de guerra, não tem momento, lugar para você ficar tranquilo e começar a fazer um churrasco, né, tomar Coca-Cola e aquelas coisas, não. É momento de nós ficarmos apercebidos. A qualquer momento pode acontecer, sim, um ataque. Mas nós temos as armaduras de Deus. Aleluias. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que se milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, nós não vamos ficar ofuscados, né, com os negócios dessa vida, não. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lar não é aqui. Aqui é um campo de batalha. Nós somos inseridos nesse campo de batalha. Nós não vamos ficar agora alucinados com as coisas que o mundo tem, ou com a vida passageira que existe aqui, não. Nós vamos pegar essa vida que o Senhor Deus nos confiou, e nós vamos andar na presença do Senhor, e nos fortificar no Senhor, porque em nome de Jesus, em Cristo Jesus, nós vamos continuar agradando aquele que nos alistou para a guerra. O próprio Deus Pai fez isso. Nos comissionou. Nos enviou. Aleluias. Somos soldados de Cristo.
fomos alistados para esta guerra. Aleluias. Interessante, quando um soldado, ele alista, ele imediatamente ele é recolhido ali para o quartel-general, e ali ele vai passar por um recrutamento, não é isso? Ali ele vai passar um tempo, né? Não sei quanto tempo que é hoje, antigamente era quase um ano, de recrutamento, onde ele vai ser submetido a vários tipos de pressão e vários tipos de treinamento. Ali ele vai fortificar os seus músculos através de atividades físicas. Ele vai, então, passar por situações que é semelhante ao momento que ele estiver em campo de batalha. Ali ele vai aprender a lidar com as armas e toda a estratégia de guerra. Ali, uma vez que ele foi alistado, ele passa, então, por esse período de recrutamento. Nós, uma vez que aceitamos Jesus, é permitido que a gente permaneça sendo discipulado, sendo ensinado, mas com esse propósito. Existe um propósito para a sua vida, existe um propósito para a minha vida. E o propósito é guerrear as guerras de Deus. Aleluias. E nós vamos continuar nessa peleja, porque nós somos soldados do Senhor. Amém? Interessante, irmãos, que as armas da nossa milícia não são carnais. Não pense você que você vai vencer aquilo que o diabo às vezes vem contra a sua vida com a sua própria força. Não, de maneira nenhuma. As nossas armas, elas são armas espirituais. Amém? E cada um de nós estamos recebendo do Senhor nessa noite essas armas espirituais. Em nome de Jesus, se posicione como um bom soldado de Cristo, esteja na frente dessas fileiras, prepare-se para vencer, porque Deus tem colocado armas espirituais na sua vida. Louvado seja Deus, graças a Deus. Vivemos aqui nesse campo de batalha, e a luta não é contra carne e sangue. Tem pessoas que até pensam que o seu inimigo é o irmão, que o seu inimigo é o pastor, que o seu inimigo é uma pessoa lá fora. Não. A Bíblia fala assim que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados, ela é contra potestades, ela é contra os príncipes das trevas desse século. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta está travada, mas em nome de Jesus nós vamos continuar guerreando. Louvado seja Deus. Nós somos soldados de Cristo, e o soldado tem várias características, né? E entre elas, as características de um bom soldado é disposição para sofrer pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que estar disposto. Eu sei que estou inserido nesse combate, e estou lutando, guerreando as guerras de Cristo, mas eu tenho que ter essa disposição para lutar essa guerra do Senhor. Essas características a respeito da disposição para sofrer pelo amor do nosso Jesus, né? Então nós precisamos ter, estamos focados nisso, em servir ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias, independentes das dificuldades, nós vamos permanecer na presença do Senhor. Independente do quanto as lutas são grandes, nós vamos permanecer na presença do Senhor. Glória a Deus, porque nós temos disposição, né, para continuar esse combate. O apóstolo Paulo chamava isso de bom combate. Combati o bom combate. Amém? Porque é prazeroso quando nós somos usados por Deus para então entrar em confronto e vencermos.
Aleluias. É prazeroso quando Deus nos coloca no confronto e vamos então lá na casa do valente e vamos manietar o valente, conforme diz a palavra do Senhor, e saqueá-lo. Você sabia que o valente é o próprio Satanás? E Deus nos dá autoridade de ir lá na casa dele e dominá-lo. E saqueá-lo, tirar das garras dele pessoas que estão aprisionadas, almas. Glória a Deus. É prazeroso servir a Jesus. Combati o bom combate. Glória a Deus. Olha que o apóstolo Paulo estava preso, esperando a sua sentença de morte, já sentenciado, esperando o dia da morte, e ele teve o prazer de dizer, eu combati, eu tive o prazer de trabalhar para o meu Jesus. Interessante que a gente olha para a história, a gente vê esse sofrimento mesmo, na vida de Cristo, na vida dos apóstolos, né? E na vida de cada servo do Senhor. Porque a palavra diz assim, irmãos, aquele que quiser viver piamente, aquele que quiser ser mais piedoso, sofrerá mais perseguições. Aleluias. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho genuíno. Somos inseridos, mas nós temos a garantia da vitória. Aleluias. Glória a Deus. E a recomendação é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, esse exercício, esse recrutamento, na verdade, é para nós conhecermos mais ao Senhor. Então, nós vamos fortalecer no Senhor, porque a nossa força é pequena. Amém? Fortalecei-vos no Senhor, né? E na força do seu poder. Faça isso. Comece a gastar mais tempo na presença de Deus. Quanto mais for intensivo os seus momentos com Deus, mais você recebe dessa força da parte do Senhor. Aleluias. Fortalecei-vos no Senhor. Às vezes a dificuldade é tão grande, às vezes as lutas é tão grande, você pensa assim, não aguento mais, mas agarre agora nas mãos do Senhor Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, das minhas forças não dá. Eu não tenho condição de vencer sozinho, me ajuda. Fortalecei-vos no Senhor. Oh Jesus, faça isso, meu Pai. Fortaleça o teu povo. Fortaleça a tua igreja. Aleluias. Nesses últimos dias, Satanás tem investido contra nós de uma forma intensa. Infelizmente, ele tem conseguido alcançar alguns soldados. Infelizmente, alguns têm ficado prostrados nesse campo de batalha. Infelizmente, tem muitos ainda vivos e feridos. Mas em nome de Jesus, nós vamos agora nos regimentar. Em nome de Jesus. Nós, como igreja, agora nós vamos nos posicionar. Em nome de Jesus, nós vamos começar a levantar mais clamor ao nosso Deus. E nós vamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aleluias. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que lutar, saber que está difícil, mas começa a olhar para Jesus. Foi fácil. Jesus fez uma grande obra, mas foi fácil, né? Ele sofreu. Ele batalhou, até chegar ao ponto de sangue. Aleluias. Vamos olhar então para Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé.
Se existe fé em nós, é porque o mesmo Jesus nos proporcionou essa fé. O qual, pelo gozo que estava proposto, né? Existia um gozo proposto para Jesus. Então Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta. O quanto que Jesus foi afrontado. Mas ele olhava para um gozo que estava proposto para ele. Ele sabia que ele estava naquele campo de batalha ali, com a certeza da vitória, porque ele não estava sozinho. Ele sabia que ele ia passar por toda aquela situação que ele passou, mas ele sabia que ele retornaria para o Pai. E ele de novo se assentaria à direita de Deus Todo-Poderoso. E ele mesmo também seria consolado. Então nós temos que olhar para isso. E Jesus, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus Pai. Aleluias. Enquanto aquelas pessoas zombavam de Jesus, enquanto aqueles chicoteavam, enquanto aqueles pregavam cravos e zombavam de Jesus, Jesus olhava para o alto. Ele olhava para cima. Ele olhava para o Pai. Ele sabia que tinha um gozo proposto para ele. Irmãos, e ele é exemplo para nós. Está falando, olhar para Jesus. Ele é exemplo para a sua vida. Ele é exemplo para a minha vida. Está difícil, mas em nome de Jesus, nós vamos continuar focados. Em nome de Jesus, nós vamos continuar olhando para o alvo. Olhando para o alto. Servindo ao Senhor com alegria. Aleluias. Aí tem pessoas que pensam que já sofreu demais. Irmãos, sofrer as nossas dores por causa das nossas próprias ambições é uma coisa. Agora, sofrer pelo amor do Evangelho é outra coisa. Tem pessoas que estão sofrendo porque, né, está tentando viver a sua própria vida, tentando viver na sua própria direção, tentando viver no projeto dele e às vezes está sofrendo. Mas a palavra de Deus fala para nós sofremos, né? Sofremos pelo Evangelho, sofremos pelos projetos de Deus, né? E nessas condições, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, está difícil, né? Mas se for necessário, a nossa vida será entregue pelo amor do Senhor Jesus, pelo amor do seu Evangelho. Mas graças a Deus que nós estamos combatendo contra o pecado, mas não chegamos a esse ponto de sangue. Então vamos continuar firmes com o Senhor. Aleluias. Então o soldado, ele tem que ter disposição para sofrer. Outra coisa, ele é submisso ao comandante superior. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos um general. Glória a Deus. Mateus capítulo 28 fala ali, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluias. Existe alguém superior a esse Deus? É dado ao Senhor Jesus todo poder. Todo poder é dado ao Senhor Jesus, no céu e na terra. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos. Este é o nosso general. É este que está na frente. É este que diz que a vitória é garantida. Porque é mesmo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Ó Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu estás nas nossas vidas. O Senhor tem nos fortalecido. E a ordem do Senhor Jesus é, né? A ordem deste general é: ide por todo mundo,
Fazer discípulos em todas as nações, né, irmã Lucélia? Glória a Deus. Ensinando-os a guardar todas essas coisas que Ele tem nos ensinado. Glória a Jesus. Isso é fazer discípulo. Esta é a grande comissão. Esta é a ordem do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo. Prega o Evangelho. Glória a Deus, nós temos esse privilégio. Você sabia que os anjos queriam fazer isso? Pregar o Evangelho? E foi vetado, né? Foi reservado para nós pregar. Mas você sabia que vai chegar um tempo que os próprios anjos também vão estar voando aqui nessa atmosfera e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Eles têm sede por isso. Mas a oportunidade foi dada a nós, igreja do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que nós temos que ser submissos às nossas lideranças. Nós temos que ser submissos a esse grande general. Eu fico observando Josué, no capítulo 5, versículo 13 e 14. A Bíblia lhe fala assim, que sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, olha que ele estava ali para um combate, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Imagina Josué olhando, contemplando a cidade ali de Jericó. De repente ele levanta os olhos, levanta a vista e vê ali um homem, né? Um guerreiro com a espada nua, uma espada desembainhada na mão. E Josué não temeu. Ele aproxima daquele homem que estava com aquela espada desembainhada na mão e ele pergunta: tu és um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ali Josué estava pronto para um combate, se fosse necessário. Porque se fosse inimigo, Josué ia colocar para correr sim. Mas ele disse: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Aleluia! O príncipe do exército do Senhor está com a espada desembainhada e ele quer lutar as suas guerras, ele quer lutar as suas batalhas, ele quer lutar as suas lutas, ele está na frente. Ele está na frente desta batalha. Aleluias! Não seja tímido, não atemorize. Não tenha medo. Saiba que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. Aqui está o príncipe do exército do Senhor com a espada desembainhada na mão. Aleluias. Glória a Deus. E Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao teu servo? Arabaxeriarabanasi cancharabaxi cantas. Oriaramacheriandas abas. Obrigado, Jesus. Nós nos prostramos diante do Senhor e nós queremos receber as instruções do Senhor. Nós vamos receber as instruções do próprio Deus. Aleluias. E Ele está na sua casa, Ele está na sua família, Ele está na sua vida, Ele está no seu ministério. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Glória a Deus, alegra o seu coração. Não se atemorize, não se atemorize, essa vitória já é ganha. Glória a Deus, aleluias, graças a Deus. Outra coisa, irmãos, para um bom soldado: convicção pela chamada.
Nós fomos alistados, amém? Nós somos soldados. O próprio Deus fez isso, quando nos tirou lá de um charco de lodo, quando firmou os nossos passos sobre a rocha, quando nos purificou com o sangue dele, quando nos alvejou com o sangue dele. Aleluias! Nós recebemos de Deus o Espírito. E depois nós recebemos de Deus o batismo com o Espírito Santo. Nós somos revestidos de toda a armadura de Deus. Nós fomos revestidos. Glória a Deus. Nós não estamos nus num combate, na batalha, não. Existe a armadura que não é nossa, mas é do próprio Deus, e nós temos a condição, porque Deus nos permitiu usá-la. Aleluias, glória a Deus. Tenha convicção pela sua chamada. Você é um soldado de Cristo. Você é um servo legítimo. Você é filho amado do Senhor. Você foi convidado, você foi chamado, você foi separado para uma grande obra. Não fica entre dois pensamentos, não. Firma a sua cabeça, firma os seus olhos, olha para o alto, olha para o alvo, firma os seus pés em Cristo. Aleluia, aí a consistência para as nossas vidas. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus, nós precisamos ter convicção pela nossa chamada. Eu vejo isso na vida de Davi. Davi, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, diz assim a palavra de Deus: então disse Davi a Saul. O que aconteceu? Existia lá os filisteus, que estavam ali para um combate. Levanta ali um soldado monstro, Golias, estava ali afrontando o exército do Deus vivo. Davi chega ali com algum suprimento para os seus irmãos, e alguns queijos para o capitão, e ele vê aquela situação. O povo de Deus, o exército de Deus estava acuado. E Davi fala assim: mas quem é esse incircunciso filisteus para afrontar o exército do Deus vivo? Eu fico olhando para Satanás, irmãos. Eu fico olhando para os demônios. Quem é esse incircunciso? Demônios, Satanás, que se levanta para querer afrontar a igreja do Senhor. Você é exército de Deus, nós somos exército de Deus, mas nem sempre nós nos posicionamos com as armas que Deus já nos colocou em mãos. Às vezes ficamos meio que acuados diante de uma situação. Aleluias, glória a Deus. Mas aí, aquele comentário chega até os ouvidos de Saul. Saul, que era o rei, manda chamar Davi. Davi aproxima-se de Saul. Saul olha para Davi e fala assim: não, você é jovem. Golias vem treinando para a batalha desde a sua meninice. Você não tem condição. Você sabia que ali Saul representa a carne? Quando a gente começa a olhar para nós mesmos, para as nossas fraquezas, a gente pensa assim: ah, eu sou jovem demais, eu sou fraco demais, eu sou pequeno demais. Mas, na verdade, irmãos, essa é uma visão carnal. Mas quando você começa a ter uma visão espiritual, quando você começa a buscar a Deus, se torna uma pessoa espiritual, você vê que na sua vida há uma unção diferenciada e que Deus é vivo na sua vida e Ele permanece em você todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, glória a Deus, aleluias, graças a Deus. Então disse Davi a Saul, quando Saul desprezou Davi, ele disse assim:
teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomavam a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E ele, levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Aleluias! Davi já estava sendo treinado por Deus quando acontecia isso. Ele ali estava cuidando das ovelhas do pai. Imagina um urso. Imagina o tamanho do urso. Agora imagina que é você que está ali. Imagina um leão que vem e toma uma ovelha. Mas aí Davi, ele contava com as armas espirituais. Ele sabia que com a sua própria força, ele não tinha condição nenhuma. Mas ele sabia que em nome do Senhor dos Exércitos, ele poderia vencer. Então ele ia atrás, tirava a ovelha da boca daquele animal e feria aquele animal. E quando aquele animal se levantava contra ele, ele o feria e o matava. Diz a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Às vezes nós nos levantamos a favor de um irmão. Às vezes Satanás de alguma forma quer tragá-lo. E a gente se levanta, que é a condição de um bom soldado, e livra aquele irmão das garras de Satanás. Mas aí vem a retaliação. O diabo quer levantar agora contra a sua vida. Aleluias. Mas aí Davi, ele na força do Senhor, na força do seu poder, ele então feria aquele animal, tomava pela barba e o matava. Glória a Deus. Esta é a unção que está sobre as nossas vidas. Esta é a unção que existe sobre nós. Nós não vamos temer. Nós não vamos retroceder. Nós vamos continuar confiados no Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será a esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Glória a Deus. Ele estava pronto para o combate. Ele estava pronto para lutar. Glória a Jesus. Outra característica, irmãos, do soldado, para terminar: lealdade, companheirismo. Glória a Jesus. Um soldado não se rebela contra o seu líder. Um soldado, ele continua submisso ao seu líder. Porque às vezes há alguma estratégia de batalha que às vezes nós nem compreendemos. Mas o soldado, ele é fiel. Glória a Deus. Outra coisa, o soldado não abandona um ferido. Eu disse já antes que tem muitas pessoas em nosso meio que está ferido. Muitas pessoas que às vezes já está prostrado. Mas nós, às vezes, nós estamos passando de largo. Nós não estamos dando atenção devida. Mas há uma responsabilidade sobre cada um de nós. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Precisamos, em nome de Jesus, descer da nossa cavalgadura. Nós precisamos ter azeite e vinho. Você tem azeite aí? Aleluias. Você tem vinho aí? Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus. É a alegria do Espírito Santo de Deus. Aí então nós vamos ao encontro dessa pessoa, colocamos ali azeite e vinho. Nós fizemos ali aqueles primeiros socorros, depois nós colocamos na nossa cavalgadura e levamos até o lugar forte. E ali aquele soldado será bem cuidado. Glória a Deus. Vamos ter o cuidado, irmãos, de nós não passarmos de largo. Vamos ter um cuidado de guerrear essas guerras em nome do Senhor Jesus.
Nós precisamos vencer, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu sei que Deus trouxe você aqui nessa noite para te fortalecer e para mostrar para você que você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Nós não estamos aqui na igreja por um acaso. Nós não somos igreja por um acaso. Existe uma missão, existe uma tarefa, mas muitos estão amedrontados, muitos estão enfraquecidos, muitos estão machucados, mas em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração nessa noite. Glória a Deus, eu queria que você se colocasse de pé.